Gente do céu, eu fiz um vídeo ontem e acabei no vídeo, concluindo o vídeo, que o Trump é um grande estadista. O Trump sim é estadista, porque todo esse tarifaço, esse imposto que ele está botando nos ferros, que o Brasil exporta para os Estados Unidos, nos carros da China e coisa e tal, vai fazer inflação nos Estados Unidos, vai fazer inflação, vai. Eu comentei a respeito dessa consequência com a Bolsa de Valores e com a dívida pública dos Estados Unidos. E muita gente meio que se ofendeu. Gente, eu não falo os vídeos assim para ofender alguém ou para ofender quem é fã do Lula ou quem é fã do Bolsonaro. Eu simplesmente faço os vídeos para dar um ponto de vista que eu enxergo, que eu acho que é válido. E eu procuro embasar com algum tipo de argumento para falar, ó, isso aqui eu estou enxergando esse fato histórico dessa maneira. E é só isso. E não é para ofender ninguém. E também não adianta eu fazer vídeo ou você ficar vendo vídeo de gente que fica babando o ovo do Lula para tudo que o Lula faz. Ah, tudo que o Lula faz é bom e o que o Lula não faz é porque não deixaram fazer. Então não pode ser assim, tem que ser o crítico e entender o que está acontecendo agora, né? Eu não vou fazer vídeo, Lula é bom, Bolsonaro é ruim, ou Bolsonaro é bom, Lula é ruim. Não é assim. A gente tem que ser isento e interpretar o que está acontecendo. Você veja bem, vamos fazer a seguinte análise. Eu quero aproveitar sem querer pegar no pé dos petistas, dos bolsonaristas, mas você já parou para pensar que no Brasil nós somos 203 milhões de brasileiros, nós somos mais de 200 milhões de pessoas e não tem nenhum dos 200 e tantos milhões de brasileiros para fazer uma fábrica de cafeteira no Brasil, com as peças compradas e fabricadas tudo no Brasil, com as peças, com a resistência, com o timer, com o reloginho, com as peças de plástico, tudo feito no Brasil. Não tem, não existe. Não, o Brasil é o maior produtor e exportador de café do mundo e não tem um dos 203 milhões de brasileiros que tem uma fábrica que faz cafeteira. Tem a Mundial lá no Amazonas, lá que mais importa a maioria das peças. Então, o fato de você montar uma cafeteira no Brasil, não existe nenhum brasileiro que consegue fabricar uma cafeteira com peças de outras fábricas que foram fabricadas no Brasil. Por quê? Porque não existe, porque não dá, porque não tem como, porque não é possível. Não é possível porque um brasileiro dos 303 que resolve fazer uma fábrica de cafeteira vai quebrar. Porque uma cafeteira vinda da China, pagando a mão de obra na China, pagando o frete da China para o Brasil e pagando os impostos que o Brasil ainda coloca sobre a cafeteira para entrar no Brasil, a cafeteira que vem da China vem muito barato. Vem menos da metade do valor da cafeteira que seria fabricada no Brasil pelo brasileiro, que tem que pagar os encargos trabalhistas, que tem que pagar os impostos ao governo, que tem que pagar o aluguel e que tem que pagar empréstimo para funcionar, né? Como precisa de um capital de giro, vai ter que pagar empréstimo no banco com a taxa Selic, né? Taxa básica de juros 14,25. Tipo, é um juro impossível. Então, o que acontece? Que a gente precisa entender e enxergar é o seguinte: no Brasil, dos 203 milhões de brasileiros, não tem nenhum para fabricar uma cafeteira no Brasil. Não é porque falta engenheiro do PT, que pegou o fiéis do governo e que só vai pagar o governo se for burro, porque se não pagar em 5 anos a dívida caduca e foda-se. Porque a intenção do fiéis é tirar dinheiro do governo e passar para os amigos do Lula que fazem faculdade com prestação absurda, que fazem faculdade com mensalidade de 10 mil reais por mês. Esse é o fundamento. Não vamos falar de fiéis, vamos falar daquilo que é o esquema, aquilo que é importante. Não é possível nenhum dos 203 milhões de brasileiros fabricar uma cafeteira no território nacional, porque a política no Brasil não permite. A política do Brasil desindustrializou o Brasil. E isso é culpa do Michel Temer, é culpa da Dilma, é culpa do Lula, é culpa do Bolsonaro e de todos esses deputados lixo que só olham para o próprio umbigo e são toque de zóio gorda na grana que estão recebendo. Nenhum deputado desses eleitos aí gastou menos de 1.200.000 reais para serem eleitos. Nenhum deputado brasileiro representa o povo, nem da direita e nem da esquerda. Nenhum deputado brasileiro representa o povo brasileiro. Porque os deputados não estão modificando o jeito que a política funciona. Ah, fizemos a reforma tributária, mudaram o nome do imposto. Tiraram o IPI, o ICMS, o ISS, o COFINS e outros merda lá, o IPI, etc. E botaram o nome de IVA.
Parabéns, mudaram o nome do imposto. Grande vitória do PT, do Lula, grande estadista que conseguiu mudar o nome do imposto que é colocado, embutido dentro do preço das coisas que as pessoas compram no Brasil, certo? E o Lula conseguiu tirar o imposto de renda das pessoas que recebem até 5 mil. Se é que conseguiu. E ainda a Câmara tem que aprovar. Mas isso daí não resolve o problema, cara. Isso aí não vai fazer... Isso aí não vai tornar possível um dos 303 milhões de brasileiros fabricar uma cafeteira em território brasileiro. Honestamente, tudo isso que o Lula fez não vai tornar possível um dos brasileiros fazer uma fábrica de cafeteira com os componentes feitos no Brasil. E agora, voltando no assunto, sem querer lhe ofender, não quero magoar você que é fã do Lula, não, nem você que é fã do Bolsonaro, não é para magoar vocês, não. É para falar a verdade, porque eu sou povo brasileiro, assim como você, e a gente precisa falar e entender dessas coisas. O que acontece? Por que eu falei que o Trump é um estadista? Porque o Trump está com a caneta de presidente na mão. E quando ele pegou a caneta de presidente na mão, ele falou na campanha que ele ia modificar a maneira com que as coisas funcionavam. É por isso que uma pessoa pega uma caneta de presidente. É isso que um presidente tem que fazer, modificar o jeito que as coisas funcionam. E não que nem no Brasil, igual o Bolsonaro, igual o Lula, igual a Dilma, igual o Temer, igual todos os presidentes brasileiros. Entra presidente, entra direito, sai esquerda, entra direito. E os caras sempre lá nos acordinhos, nos conchavinhos, nos combinadinhos. Orçamento secreto foi criado pelo Bolsonaro, o Lula manteve o orçamento secreto, faz de conta que não vê, faz de conta que não sabe, o STF tem que se intrometer. E vai, e foi, e enrola, cara, o Lula nunca mudou nada. Mudou o nome do imposto, parabéns, não mudou nada, nada. Então o Lula com caneta, o Bolsonaro com caneta, tá no mesmo, porque não mudou nada, e isso é verdade, o Lula não mudou nada. Com todo respeito, eu sei que vai vir aquele anjinho na sua orelha falar, não, você veja bem, o Lula conseguiu o Bolsa Família, isso movimentou a economia, um monte de gente saiu da miséria, um monte de gente não é mais miserável porque recebe R$600 do governo por mês, então essas pessoas não são mais miseráveis e isso movimentou a economia. Gente, vamos falar a verdade. O que dá raiva da esquerda, na verdade, é o seguinte, quando o governo era do Bolsonaro, a gente tinha uma esquerda que apontava as cagadas, falava que estava errado. Esse negócio do índice de desemprego mais baixo da história, porque a maneira com que o IBGE calcula o desemprego no Brasil agora modificou, estão contando os informais como se estivessem empregados. Essa mudança aconteceu no governo do Bolsonaro, a esquerda caiu de pau falando que não era mentira, que não era bem assim, porque estão contando os informais agora como se os informais estivessem empregados, e então é só para fingir o número. Agora o Lula é presidente, o mesmo esquema está acontecendo. Cadê a esquerda para dizer que estão fingindo o número, que não é bem assim, que os caras estão trabalhando na informalidade, não é a mesma coisa que se estivesse empregado? O que aconteceu? Por que a esquerda não é honesta? Por que você que defende o Lula não tem amnésia? Vocês esqueceram que durante o governo do Bolsonaro foi modificada a maneira com que o IBGE calcula o índice de desemprego e calcula os informais como se estivessem empregados, mas não estão empregados? Ou aconteceu o que com a esquerda? Perderam a memória? Porque o Lula ganhou a eleição? Então agora essa tramoinha que o IBGE está fazendo, fez no governo do Bolsonaro, agora pode no governo do Lula e ninguém fala mais nada. Todo mundo esqueceu. Afe Maria, eu sei que eu estou misturando os assuntos, cara, mas a questão é que não tem como falar de um assunto sem ter todos esses outros assuntos na cabeça. Não tem como a gente esquecer as coisas. Porque as coisas que estão acontecendo agora são consequências do que aconteceu antes. Então, voltando no começo do assunto do vídeo, que era que o Trump é sim um estadista, porque ele está utilizando a caneta dele para modificar as coisas, do jeito que as coisas funcionam. Mas é bom, é ruim, não importa. A questão é que ele está fazendo o melhor que ele pode e ele está fazendo aquilo que ele prometeu. Então ele é um estadista porque ele prometeu que ia modificar o jeito que as coisas funcionam. O Lula não é estadista, o Lula é pelego. Vou voltar a falar agora aqui nesse vídeo. Por quê? Porque o Lula não modifica o jeito que as coisas funcionam. Mas o Lula não pode, porque se ele modificar, ele cai. Se a gente elege um presidente que não pode fazer, porque se ele fizer, ele cai, então a gente não precisa desse presidente. É simples, é lógico, é só isso. Se a gente vai eleger um cara para modificar as coisas, o cara é eleito, daí não pode modificar as coisas, a não ser mudar o nome do imposto, continuar fazendo de conta que não vê os orçamentos secretos, porque senão ele cai. Então a gente não precisa desse cara.
Porque esse cara mais atrapalha do que ele ajuda. Por quê? Porque se esse cara não tivesse lá, existiria uma esquerda, existiria uma oposição falando daquilo que tem que ser falado e brigando por aquilo que tem que ser brigado, que é modificar a maneira do jeito que as coisas funcionam. É a tal da reforma agrária, é uma reforma tributária de verdade, modificando a carga tributária dos impostos para a renda das pessoas, porque as pessoas têm nome, têm endereço, então o governo pode ter um controle melhor e muito mais eficiente sobre o dinheiro que as pessoas devem contribuir com o governo. Se for o imposto na renda, as pessoas têm nome e endereço, então é até mais fácil para o governo poder devolver parte do imposto que cobrou da pessoa que tem nome e tem endereço. Agora, desse jeito, imposto que mudou o nome dos impostos aí para IVA, aí, com imposto embutido no preço das coisas que todo mundo paga, ninguém sabe, ninguém viu, continua tudo do jeito que estava. Então, aí que tá o negócio. Por isso que muita gente se ofendeu. Eu só quero agradecer primeiro por você ter assistido o vídeo, mas eu tenho que frisar e tenho que voltar a falar no seguinte: o Trump é um estadista porque ele está fazendo o que ele prometeu, ele está modificando as coisas do jeito que as coisas funcionam. Ah, vai dar cagada? Se der cagada, ele fez o melhor que ele pôde, ele está modificando e está usando a caneta que ele tem. E em contrapartida, que eu comparando, o Lula não é estatista, o Lula é pelego. Por quê? Porque o Lula pegou a caneta de presidente na mão e não está modificando nada, e não fez nada, a não ser dar um Bolsa Família que realmente melhorou a economia no Brasil, mas continua forjando o índice de desemprego, dizendo que é o menor da história, porque os informais agora são contados como se estivessem empregados, e o salário mínimo subiu quanto? Na verdade, fiz a conta outro dia, R$100 acima da inflação, mas segundo o IBGE, porque as pessoas vão no mercado e estão comprando cada vez menos coisa. Então eu só queria deixar essa explicação. Muito obrigado por você que comentou o vídeo. Então, só para terminar, na minha opinião, o Trump é sim um estadista, porque é um presidente que está utilizando sua caneta de presidente e está modificando as coisas. E o Lula não é estadista, o Lula é pelego, porque ele está com a caneta de presidente na mão e não está modificando nada. E faz de conta que não vê o orçamento secreto e deixou que o STF teve que se intrometer no orçamento secreto, cara. E cadê o presidente Lula? Por que o Lula não fez nada e teve que deixar o STF se intrometer no orçamento secreto? Que vergonha do Lula. Então, de qualquer forma, estou fazendo esse vídeo também porque é minha responsabilidade, porque eu fiz campanha para o Lula. O Lula é uma decepção e não passa de um pelego. E, infelizmente, o Lula é presidente do Brasil, porque o Lula sendo presidente, acabou-se oposição ao governo, acabou-se qualquer pessoa que tenha visão para enxergar as coisas que têm que ser enxergadas, e acabou-se luta de classe, luta por direito, luta por qualquer tipo de luta que deveria estar sendo combatida e travada pelo Lula agora. Então, porque o Lula é presidente, acabou-se reforma agrária, acabou-se tudo. Por quê? Porque o Lula é presidente. Então, o Lula mais faz mal do que faz bem. Então, na minha opinião, só terminar o vídeo, muito obrigado. Trump, estatista, porque está modificando as coisas. Lula, pelego, porque não vai modificar nada. Agora tem o título. Agradecido seus comentários e agora eu fui.